envolva no estudo de hoje e que nós possamos vibrar juntos, em harmonia, em colaboração, e que Jesus e a espiritualidade nos envolvam também. Pedro, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Como a Celinha já disse, né? O Matheus, seja bem-vindo aí. E tem gente também retornando aí hoje, né? Não pôde estar aí presente com a gente nos últimos encontros, mas está retornando e é sempre bom porque a gente depois coloca as gravações lá, né? Então, se quiser acompanhar, pode depois acompanhar. Mas a grande vantagem, né, da gente conseguir ver aqui todo mundo junto, porque a gente pode levantar a mão, dar um pitaco, compartilhar, trazer outras ideias e participar também, né, da segunda parte, onde a gente vai ter o momento da irradiação, e é esse momento que a gente não só compartilha, mas também recebe, né? Então, durante todo o estudo, os trabalhos são feitos, né, pela espiritualidade, não só conosco, mas também nos nossos lares, e culmina aí na segunda parte, esse momento tão gostoso que a gente consegue sair bem mais serenos, mais tranquilos, mais amenos, né? Então, a gente vai dar continuidade ao estudo passado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu conferir se foi. Peraí. Aí. Então, a gente está aqui nessa parte segunda, né, do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, e estamos estudando esse tema, transmigrações progressivas. Então, a gente foi até a questão 193 na semana passada, e só para recapitular, né, a gente estava conversando um pouquinho como que se dá esse processo de progresso mesmo dos espíritos, né? A gente ainda está estudando essa questão da reencarnação, então o tema é esse. O Kardec está esmiuçando como que se dá esse processo de reencarnação, como que o espírito ele vai avançando, não só na questão da ciência, como também na parte moral, né? Nós vimos que as duas têm que caminhar juntos, vamos dizer assim, as duas asas têm que bater juntos, tanto da parte racional, mas também da parte moral. Vimos como que era o estado da alma, né? Logo lá na sua primeira encarnação, enfim, e vamos aí destrinchando, eu acho que são mais 3 questões, de até a 196, para a gente finalizar esse tópico, né, das transmigrações progressivas, e depois, se der tempo, a gente continua, que nós vamos falar um pouquinho ali das crianças, depois da morte, né, da morte física. Então, a gente vai avançando aqui, vamos lendo as respostas, as perguntas, e à medida que alguém quiser contribuir aí, não fique acanhado não, pode levantar a mão aqui que a gente vai conversando e aprendendo juntos. Questão 194. É possível que em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? O que é celerado? É um homem perverso, capaz de cometer crimes, homicídios, enfim, um homem mau, vamos dizer assim. Então, o que Kardec está querendo dizer? É possível que em uma nova encarnação, ou seja, em uma nova passagem aqui pela Terra, a alma de um homem de bem, ou seja, ele já tem ali as qualidades morais, já tem uma parte intelectual, vamos dizer assim, já desenvolvidas, ele pode animar o corpo de um homem perverso, de um homem raivoso, de um homem capaz de cometer homicídios, e aí os espíritos respondem, não, visto que não pode degenerar, ou seja, o homem, a alma, ela só vai ou estagnar ou ela só vai progredir, né? Nós nunca vamos degenerar. Então, a partir do momento em que eu tenho as minhas conquistas morais, as minhas conquistas intelectuais, eu tenho aí o que é meu de patrimônio. E a partir disso, naturalmente, se eu já sei o que é bom, já sei, já me torno um homem de bem, eu não vou cometer, não vou animar um homem perverso, né? E aí, para deixar bem claro, ele continua na 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Agora ele inverte a pergunta, e aí os espíritos falam, sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, é o espírito que manda no corpo, e não o corpo que manda no espírito. Se o espírito é bom,
o resultado das obras daquele corpo vão ser condizentes com a condição moral do espírito. Se o espírito ainda é perverso, se ainda guarda essas imperfeições que se refletem nas suas próprias atitudes, naturalmente que as atitudes ainda vão ser equivocadas, mas a partir do momento em que ele se arrepende, aí ele começa o processo de reparação para se tornar um homem de bem. Então, nós vemos lá no Código Penal da Vida Futura, isso muito claro, lá na parte do céu e inferno, porque o primeiro passo para nós evoluirmos, para nós avançarmos na escala espírita, é primeiro se arrepender. Então, se eu não me arrependo de ter equivocado, ter feito uma atitude equivocada, se eu não me arrependo de não ter perdoado, de não ter feito o melhor que eu podia, de não ter feito aquilo que estava ao meu alcance, eu deixei de fazer, eu vou ficar estagnado. Então, o primeiro passo é esse arrependimento. Mas lá no livro O Céu e o Inferno, isso fica bem claro que não basta se arrepender. Ou seja, aí nós podemos também tirar uma lição que esses arrependimentos da boca para fora, que simplesmente, não, então agora eu arrependo, eu já estou salvo, entre aspas, isso não existe. Existe também outras duas etapas desse processo de evolução, que é também a expiação, ou seja, nós já conversamos várias vezes sobre a questão da expiação aqui, onde nós vamos, como pela lei de causa e efeito, naturalmente sofrermos pelas nossas próprias atitudes, e depois o processo de reparação, onde nós vamos reparar qualquer dano causado a outra pessoa. Então, pode sim um homem que ainda é perverso tornar-se um homem de bem e vir numa próxima encarnação como um homem que aí consegue só fazer boas atitudes, né? Ter na sua maior parte do tempo boas atitudes. E aí, só para a gente fechar a questão, tem um comentário de Kardec para poder amarrar tudo e deixar bem claro. Ele comenta o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada, ou seja, lei do progresso. Ficou claro? Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Então, aqui também ele faz referência às questões passadas. Nós vimos que a gente não consegue resolver tudo numa só encarnação. Nós não conseguimos avançar, chegar a espíritos superiores ou até mesmo puros em uma simples encarnação. Nós vamos progredindo gradativamente. A cada encarnação, nós temos a oportunidade aí de avançar um pouco mais. Então, em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Então, aqui ele faz essa distinção muito clara, porque eu, como homem, eu posso estar, até mesmo numa própria encarnação, às vezes numa situação completamente bem financeiramente, e daqui a uma semana ter perdido tudo e ficar mal financeiramente. Isso mudou quem eu sou, o espírito Pedro? Não. Mudou a condição material do Pedro. Então, as diferentes existências corporais, uma vez eu posso vir como um homem, outra eu posso vir como mulher, outra eu posso vir como rico, outro como pobre, um eu posso vir como sendo baixinho, outro alto, enfim, todas essas condições, elas podem mudar à medida que os guias e mentores decidem o que é melhor para mim naquele momento, o que eu preciso evoluir. Então, vai ser melhor eu vir como um homem, ou vir como uma mulher, enfim. Então, essas condições, elas podem ser alteradas, mas como espíritos, nós não descemos dessa categoria. A partir do momento em que nós angariamos esses valores espirituais, morais e intelectuais, eles vão ser sempre nossos, nós não vamos mudar. Então, para a gente retornar ao texto, em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, olha como é que o Kardec fecha, né, essa última frase, olha como que ele fecha justamente esse raciocínio, né, e aí a gente vê
a altura e a grandiosidade do Kardec de, em um simples parágrafo, conseguir resumir tão bem, né? E, poxa, Herodes era rei. Então, ele era ali o mais respeitado, ele tinha todos os prestígios, né? Várias pessoas o rodeando, o cercando, enquanto Jesus era o relegado, era o que foi abandonado, era o que as pessoas mandavam crucificar, era o caluniado. As pessoas falavam: o que de bom pode vir de Nazaré? Então, ele era um completamente desacreditado. Aos poucos, algumas pessoas resolveram o seguir. E ele era um simples carpinteiro. Mas, espiritualmente falando, havia uma diferença colossal, uma diferença gigantesca entre eles. Então, as posições sociais, como a gente se encontra aqui na Terra, aqui no corriqueiro, no mundano, isso pouco quer dizer sobre nós. O que quer dizer sobre nós, o que nos mostra se somos de fato espíritos mais propensos ao bem do que ao mal, são os frutos que a gente dá. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Quantas pessoas nós estamos ajudando a consolar? Quantas pessoas nós podemos ajudar levando uma cesta básica, levando um alimento, parando para ouvir, contribuindo de alguma forma? E isso não quer dizer nada com relação a dinheiro, não quer dizer nada que eu preciso ter posses para ajudar, para fazer o bem. Não. Então, as nossas posições aqui na Terra, elas de nada valem, e sim daquilo que nós fazemos com o meio que a gente está inserido, com os recursos que a gente tem. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo como temos como ferramentas, nós temos que saber extrair dali aquilo que nós vamos transformar em bem, né, em fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, isso é o que ele comenta aí nessa questão 194. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre esse comentário do Kardec ou sobre as questões, ou se a gente pode avançar. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Então, olha só, quando nós falamos assim: ah, não, essa minha vida é muito corrida, ó, eu tenho que dar conta de filho, eu tenho que dar conta de marido, eu tenho que dar conta de esposa, eu tenho as obrigações lá do meu trabalho, meu chefe tá me pegando até, tô tendo um monte de serviço, agora nessa encarnação não vai dar para fazer um trabalho no bem, não vai dar para eu tirar 1h30 da minha quinta-feira à noite para assistir um grupo de estudo? Que isso, sem chance. Deixa que na próxima encarnação eu venho como espírita de novo e aprenda aí essas questões dos espíritos. Se tiver que desenvolver mediunidade, eu desenvolvo. Se tiver que fazer alguma obra assistencial, eu faço. Mas, por enquanto, não dá tempo. Minha vida é muito corrida. Então, o que Kardec está querendo saber? Justamente de essa possibilidade de se melhorar em outra existência, o que pode vir disso, né? O que pode se acarretar dessa escolha, dessa decisão? E aí os espíritos vão responder. Deixa eu só abaixar aqui. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade e respeito de tudo. Então, aqueles que não crê na existência de uma outra encarnação, ou numa próxima vida, ou em Deus, ele simplesmente pensa que ele pode viver essa vida da maneira como ele quiser. Nós vemos isso de forma muito clara naqueles que não acreditam na continuidade da vida. Então, poxa, pensam esses, né? Se eu tenho uma vida só, por que eu vou me preocupar em fazer o bem? Por que eu vou me preocupar com a minha condição futura? Se eu só tenho uma vida, eu vou aproveitar tudo que eu tenho de melhor agora. Então, eu vou querer aproveitar tudo que tenho em relação às posses, às viagens, às coisas mundanas, às coisas terra-terra. E aí a pessoa não tem perspectiva. E se não tem perspectiva, acaba vivendo simplesmente com uma perspectiva de berço ao túmulo, ou seja, nascemos e quando chegarmos ali próximos
a 80, 90, 100 anos de idade, partiremos e acabou a nossa vida e acabou. Será que é isso? Então a doutrina vem nos esclarecer que a vida continua. E aí, se a vida continua, a nossa perspectiva tem que ser outra. Continua os espíritos dizendo que se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Ou seja, aqui na Terra, ele pode pensar da maneira como quiser, mas quando liberto, quando retorna à vida espiritual, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Então, essas pessoas, quando chegam à pátria espiritual e percebem que a vida continua e que ele, às vezes, desperdiçou uma oportunidade que ele teve aqui na Terra, ele fala, poxa, calculei errado a rota. Pensei que eu acabaria ali junto com o meu corpo físico, mas não acabei. E aí eu perdi oportunidades, poderia ter feito coisas boas e não fiz. Então, esse sentimento, ele muda completamente. Um sentimento que aqui na Terra, ilusão, estava o contaminando e tirando a sua perspectiva, ele vivia uma falsa felicidade. Tudo estava bom, aproveitava as coisas aqui, achava que nada continuava, mas quando ele cai na realidade e percebe que, de fato, poderia ter aproveitado a vida de uma maneira melhor, aí esse sentimento ele muda. Então é assim que se efetua o progresso. E essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Dele depende o acelerar-se lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente, ou seja, essa quantidade de significativa que nós vemos de tudo quanto é tipo de pessoas, às vezes mais evoluídas, outros mais atrasadas, enfim, tudo isso vai de acordo com as crenças e a visão que cada um tem. Então, nós é que vamos escolher se nós vamos chegar ao fim destinado mais rápido ou mais lento. Nós já vimos nas questões anteriores que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que todos nós vamos nos tornar espíritos puros. Ponto final. Isso é comum a todos nós. Agora, a quantidade de reencarnações que nós vamos precisar vai depender de nós. A velocidade das existências que nós vamos utilizar vai depender de nós. Os caminhos que vamos tomar, nós vamos escolher. Então, está nas nossas mãos adiantarmos, irmos mais rápido ou irmos mais devagar, ficar aí um tempo estagnado, aí vai depender de cada um. Luciano. Boa noite a todos. Ô Pedro, eu queria só complementar que no mundo de provas e expiações no qual que nós estamos inseridos, né, bem provavelmente, posso falar por mim, talvez eu seja um desses que lá no plano espiritual, na encarnação passada, olhou para trás, viu quanto se enganou a respeito das ilusões do mundo e lá, né, concluiu, no plano espiritual, concluir que fiz o cálculo errado. Note que ele fala cálculo errado, né? Cálculo errado vem de matemática, né, de uma razão, né? De uma razão do eu, né, do consciente, né? Enfim, e quantos de nós até hoje, ou até ontem também, ainda nos deparamos com essa situação, né? Muitas das vezes, eu encontro algumas pessoas, Pedro, que pensam, né, numa existência do berço ao túmulo e não também na continuação, né, da vida. E mesmo assim, se utilizando, né, de tudo o que a Terra oferece, em termos também do que é bom e do que é ilusão também, se utilizando das ilusões, sejam elas do abuso do sexo, do álcool, das coisas materiais, mesmo nessa situação, hora ou outra, o vazio existencial bate. Né? Bate e as pessoas estão aí, né, com
várias possibilidades, né, materiais falando, e de frente com a depressão, e de frente com a solidão, e por aí vai, né? Não preciso nem enumerar. Então, assim, o que eu concluo como denominador comum disso tudo, né, Pedro, é que não adianta, né? O caminho é para frente, né? O caminho é para frente com essas duas asas que você falou, né? Aprimoramento intelectual, individual que se expande para a coletividade, né? E, acima de tudo, o crescimento moral também, né? E do individual também que expande para a coletividade. Então, não tem para onde ir. Que pensemos assim, né? Que eu me recorde disso todos os dias. Valeu, Pedro. Carlos. Boa noite, Pedro. Eu, estudando essas perguntas hoje à tarde, me veio em mente alguma coisa muito simples. É bendita a doença que nos acomete por vezes, porque faz com que tenhamos tempo para refletir e meditar e sermos úteis para os demais, né? Então, quando Deus nos envia alguma doença, algum problema, Ele está nos falando: eu ainda estou te dando mais uma chance de você melhorar. Vamos aproveitar o tempinho? Não é isso? Essas reflexões que vocês trouxeram são muito interessantes, porque, na verdade, todas as vezes que nós, ou qualquer pessoa, pensa que, eu vou deixar o meu aprimoramento moral para a próxima encarnação, ou, né, quer empurrar com a barriga, vamos dizer isso, um pouco mais para frente, na verdade, ainda demonstra uma falta de maturidade que nós ainda temos, de querer postergar algo que a gente tem que passar por isso. Então, os espíritos, né, os nossos guias e mentores, eles vão respeitar o livre-arbítrio que a gente tem. Agora, quando se planeja uma encarnação, não se planeja uma encarnação para que nós fiquemos estagnados. Se planeja uma encarnação para que nós consigamos vencer os desafios, as provas, as expiações, tudo aquilo que foi programado, seja pelos guias espirituais, seja por nós e pelos guias, enfim. Mas é para vencer aquilo que foi programado. Então, se nós ficamos calculando errado essa rota, se nós não estamos aproveitando, o que acontece? As leis divinas, e Deus, né, e aí seus mensageiros, eles têm os mecanismos que vão tentar fazer com que nós nos despertemos. Olha, acorda, você está tendo aí a oportunidade de ouro, de estar na família que você precisa estar, na cidade que você está, com o trabalho que você tem que passar, então tem que aproveitar essa oportunidade. E aí começam esses processos que geralmente são pelas dores, seja através de uma doença, como o Zé Carlos trouxe, seja através por algum empecilho familiar que faz a pessoa ali na dor procurar sair daquele marasmo. Então, quando a nossa vida ela se encontra de maneira muito calma, muito tranquila, só aquele marasmo, a gente tem que ligar um sinal de alerta, porque nós estamos aqui, Jesus nunca falou que seria um mar de flores, nunca falou que seria tranquilo, que seria fácil. Então, se está tudo muito certinho e muito tranquilo, a gente tem que refletir sobre isso. Então eu vou caçar doença, vou caçar problema? Não, não é nada disso. Mas é porque são através dos desafios, das dores, das dificuldades que vão se apresentando no caminho que nós vamos conseguir melhorar, né? Então, bem colocado aí sobre essa questão. Adelange. Parece que veio de encontro à mensagem que eu li, né? Que tipo de homem que nós estamos sendo. A gente vai vendo que nada é por acaso, né? Ainda dá tempo, né, Adelange? Temos que mudar, né, Zé Carlos? Toda hora, minha amiga. Bom falar com você, viu? Comentário, então, do Kardec sobre essa questão aí. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa.
Eu estou lendo certo? Tô, né? E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo interno em que não acredita. Porque eu pensei que não estava compartilhando para vocês, aí vocês me desculpem. Mas, enfim, então, o que o Kardec ele fala? Poxa, isso está lá na codificação, que cada imperfeição que nós temos gera um sofrimento para nós ainda. Então, a partir do momento que nós acabarmos com as nossas imperfeições, nós não vamos mais sofrer. Então, se eu tenho consciência disso, eu vou procurar resolver o máximo do que eu conseguir nessa encarnação, para que numa próxima eu venha já com menos imperfeições e, naturalmente, enfrente menos dores. Que eu chegue mais rápido ao progresso, que eu chegue mais rápido numa condição de um espírito mais evoluído, e assim eu vou cumprindo aquilo que está programado, né? Então, depende de cada um de nós buscarmos esse progresso aí. Rita, o microfone. É só uma frase. Nós não temos problemas, temos desafios evolutivos. E é verdade, porque de acordo com aquilo, como nós encaramos esses desafios, é que nós vamos reagir, né? Então é aquela história, não é o que te acontece, é como que você interpreta aquilo que te acontece. Então, se aparece, vamos, né, como o Zé Carlos trouxe aí a questão da doença, se aparece uma doença em mim ou nos meus familiares mais próximos e que eu esteja envolvido nisso tudo, como que eu vou reagir a isso? Eu vou culpar a divindade, eu vou ficar bravo, eu vou falar porque comigo, porque agora? Ou vou falar assim, poxa, apareceu, ok, o que eu preciso fazer? Eu vou procurar os recursos da terra, eu vou procurar um centro espírita para poder passar pela água fluida, os passes, assistir a reunião pública, ver se eu posso participar de algum tratamento específico, e o mais importante de tudo, por que isso está aparecendo para mim? O que eu posso tirar de lição com isso? Qual aprendizado isso quer me trazer? Então, quando a gente muda a perspectiva e reage de uma forma diferente, consequentemente, a gente começa a enxergar que são desafios para a nossa evolução, e que cabe a nós, todas as vezes que buscarmos no alto a força, a coragem e a fé para enfrentarmos esses desafios, 100% das vezes eles nos inspirarão coragem, fé, para podermos encarar de frente esses objetivos, essas dificuldades aí que temos, né, nas nossas reencarnações. Bom, e para a gente fechar esse tópico, vamos para 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, e isso a gente já viu nas questões anteriores, que a gente, para poder evoluir, a gente precisa de um corpo, nós precisamos encarnar na matéria para podermos nos livrarmos da matéria. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E aí os espíritos respondem, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então, pessoal, quando nós sempre analisamos essa questão da evolução e da necessidade da reencarnação, é sempre bom a gente voltar lá no objetivo, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Porque lá ele desenha tudo para nós de quais são os processos que nós precisamos passar aqui na encarnação para que nós tenhamos êxito, né? Quem sabe aí, até nos tornarmos completistas. Em alguma obra do André Luiz, ele comenta um pouquinho sobre esses completistas, né, aqueles que conseguiram aproveitar aí de fato e cumprir aquilo que foi programado na sua programação espiritual, e nós percebemos que são muito poucos os casos daqueles que realmente conseguem aproveitar tudo. Então, são nessas provas que vão aparecer no nosso dia a dia, nas nossas vidas, é que nós vamos angariando aí o progresso, evitando o mal. Então, ele diz,
não é não praticando o mal, porque na nossa condição ainda, nós ainda não conseguimos só fazer o bem, mas é evitando o mal e praticando o bem que frequentemente e constantemente nós vamos cada vez mais praticar mais o bem, o amor e a caridade e ir reduzindo até cessar o julgamento, a intolerância, a indiferença para com o próximo, né? Agora, isso leva tempo, demanda muitas encarnações, demandam aí depurações sucessivas, e aí vai depender do esforço em que a gente faz para poder avançar, ir mais rápido ou mais devagar, né? Então, nós temos aí no Evangelho diversos exemplos de testemunhas que pegaram e se esforçaram, suaram a camisa, passaram um perrengue danado, mas que deram aí o testemunho e conseguiram, em uma existência, andar bastante aí na escala, né? Eu acho que foi o... Não sei quem falou comigo, agora não me recordo certinho, mas não sei se a Celinha vai lembrar, eu acho que ela estava. Mas um amigo estava comentando com a gente que para esses espíritos mais endurecidos, com maiores dificuldades, e até mesmo em aceitar Deus, enfim, estão ainda muito agarrados e que recebem a oportunidade de vir como espíritas, e assim, que tem uma certa disciplina, frequentam o centro espírita, se estudam, né, procuram ali obter um conhecimento, nada assim demais também, nada, nenhum expoente, vamos dizer assim, diferente no movimento espírita, mas aquele que tem uma boa conduta, procura melhorar, estuda, frequenta o centro espírita, que o que a doutrina oferece em termos de conhecimento, de avanço, enfim, de tudo que ela nos oferta, isso representa, se bem aproveitado pelo espírito, isso representa um salto muito grande para ele, espiritualmente falando, porque são muitas verdades, são muitos conceitos que ele pode aprender e se praticar, isso garante um salto bem grande para ele. Então, nós temos aí uma oportunidade de ouro de estarmos em contato com essa doutrina, conteúdo até a gente tem hoje para poder entender, procurar. Então, o que nos falta mesmo é arregaçar a manga aí e se esforçar diariamente para poder colocar em prática tudo isso que a gente aprende. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, aqui, só mais uma síntese, né, para mostrar que quem comanda sempre é o espírito. O corpo ele vai estar simplesmente respondendo às ações do espírito. E aí, aqui o Kardec ele vai fazer mais um comentário para poder fechar essa questão e esse tema. Ele comenta que o suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas é enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham pelo espírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, nós vamos percebendo que em cada existência nós vamos passando de novo aí pelo alambique, passando pelo corpo, para depurar, tirar essas impurezas, e também o nosso perispírito aí, ir depurando, porque a matéria também ela vai se tornando quintessenciada, né? Ela vai se transformando à medida que o espírito também vai alcançando outros níveis de evolução, né? Então, a gente fechou esse tópico das transmigrações progressivas. Alguém quer fazer mais algum comentário, quer contribuir com alguma consideração antes da gente ir para o próximo tema? O Pedro, o suco da videira é o vinho ou o suco de uva, né? Que lá comeu, né, um pedacinho. Isso, o suco da vide, né? É uma analogia que o Kardec Não, é faz. videira, é na hora da impressão mesmo. O livro Tá diferente? é videira, Ah, é.
Esse foi até bom. vide tá faltando aí umas letras, é videira. Show. Eu vou até conferir, porque o meu também é do Guilhom Ribeiro, e ainda cheguei a procurar vídeo, eu não achei tradução nenhuma, eu falei, gente, e agora? E Porque tá não existe, faltando aí. e não existe o suco da videira ou o próprio vinho depois de amassar a uva, né? Só é puro o vinho depois de amassar a uva, ou seja, a gente só depura depois de passar por alguma experiência. Muito bom. Então, ótimo. Vamos então agora em um outro tema, né? São mais aí 3 perguntas que o Kardec ele vai falar sobre sorte das crianças depois da morte. Então, agora ele vai analisar um pouco da questão das crianças. Vamos ver como que ele começa aí na questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Ou seja, ele está fazendo aí uma comparação, né, perguntando sobre o espírito de uma criança que morreu ainda jovem com relação ao espírito de um adulto, né? Então, os espíritos vão responder, algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, quando nós vemos as crianças, e ainda mais os pais, aí até mesmo de primeira viagem, olha aquelas crianças lindas, né? Muitas vezes aquele amor todo e tudo mais, e nós, às vezes, podemos até esquecer que aquela criança que nós temos como filho, filha, sobrinho, né? Filhos de parentes próximos e tudo mais, ele é um espírito imortal. Ele não é uma criança que está vindo à Terra pela primeira vez. Ele já passou por diversas reencarnações, já teve várias existências, e que agora é simplesmente mais uma dessa existência. Então, esse espírito que chega à família, ele pode sim ser mais adiantado do que os pais ou que outros familiares, ou não, né? Agora, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto, uma criança que morreu em tenra idade, ou seja, que ela retornou ao mundo espiritual antes, e aí eles dizem, esses espíritos eles podem ser muito mais evoluídos e podem ter adquirido uma experiência muito maior, sobretudo se progrediu. E aí o Kardec continua na questão A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? Isso é muito frequentemente. Não vedes vós mesmos tão a miúdes vezes na terra? E é muito interessante porque outro dia a gente estava fazendo o evangelho lá com uma pessoa que a gente faz, e ela estava falando para nós como que a criança, acho que estava com 4 ou 5 anos de idade, e que todas as vezes em que ele via alguém pedindo, seja no sinal, seja em qualquer coisa, a mãe tem que parar para poder ajudar. Não pode simplesmente passar, ele vê que tem alguém precisando e largar. Então, teve uma vez que foi buscar a criança na escola, veio a pessoa no sinal, ela não tinha dinheiro nenhum para dar a balinha, ele estava comendo um biscoito, parou de comer o biscoito para poder dar para a pessoa que estava pedindo, né, uma ajuda e tudo mais, e simplesmente teve que dar. Então, a gente vê diariamente, né, com essas pessoas que têm crianças em casa, que quantos estão vindo para nos ensinar muitas coisas, né? Como eles já têm uma perspectiva, seja trazendo também recordações até mesmo das outras encarnações, relatando, quantas histórias a gente já viu, quem que é aquele ali? O próprio Divaldo, né? Falando lá com a avó dele, enxergando a avó, e fala, não, essa aqui é minha avó tá aqui. E aí a mãe dele fica toda assustada, né? Mas como assim? Como é que ela tá? Aí a tia pede, né? Como é que tá ela se apresentando? Como que é a roupa dela? E aí ele fez toda a descrição da saia, da roupa, e aí ela apontou assim, ó, mostrando um colar. E aí esse colar que ela tava foi o colar que eles colocaram aí, né, quando ela estava sendo enterrada ali, e confirmou que era justamente a avó do Divaldo que estava aparecendo. Então, eu estou trazendo aqui um caso de mediunidade, mas assim,
a gente tem diversas lições desses espíritos trazendo para nós como que eles lidam de forma diferente, até mesmo com o mundo espiritual. A Solange, lá no Fé e Caridade, ela trabalha com essa questão de evangelização, e ela é toda coruja, parece que todo mundo que está lá na evangelização é como se fosse neto mesmo dela, né? Então, cada vez que passa, que ela tem oportunidade, ela traz para a gente alguma peripécia que aconteceu lá. E eles recentemente estavam trabalhando lá na evangelização a questão da mediunidade em si, explicando como que eram os fenômenos e tudo mais. E aí as crianças estavam doidas para ver o espírito. Como é que, quando a gente vai ver os espíritos? Como é que a gente vai poder falar? E tudo mais, assim, uma naturalidade, lidando como se fosse assim, igual a gente conversa de pessoa para pessoa, eram eles querendo conversar, ver, entender como é que eram os espíritos. Então, muitos já estão trazendo essa naturalidade, né? Porque, na verdade, a mediunidade é simplesmente esse sexto sentido que cada um vai tendo essa sensibilidade maior ou menor desenvolvida, mas é inerente a todos nós, né? Então, essas crianças têm muito aí a trazer e a nos orientar também nesse progresso. São todas mais evoluídas que os pais? Não. Tem também aqueles pais que têm como missão dar todo o recurso necessário para ajudar no progresso daquele espírito. Quantos nós vemos nas obras espíritas que vêm justamente para poder auxiliar e orientar no progresso espiritual da família como um todo? Então, recebem ali os seus filhos que se desviaram, que estão equivocados, e recebem ali nos braços novamente para, mais uma vez, através do seu amor, acalentar aquilo lá e inspirar meu filho, agora vai, faça isso, faça aquilo, e está ali na matéria, que é onde o bicho pega, mas está ali na matéria perto para poder incentivar e orientar. Então, o amor faz isso, né? Vem justamente para poder ajudar a progredir e ninguém ficar para trás. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Ou seja, o que ele está perguntando é, se uma criança ela morreu ainda jovem e não teve condições de praticar o mal, se ela não pôde ter nenhuma experiência que o fizesse praticar o mal, isso faz com que ela pertença a um nível superior, a uma categoria superior de espíritos? E aí eles respondem, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Ou seja, não basta simplesmente não praticar o mal. Para nos tornarmos espíritos superiores, nós precisamos não praticar o mal, e sim praticar o bem. Então, simplesmente por uma criança ter, às vezes, por exemplo, voltado ao mundo espiritual com 1, 2 anos de idade, não fez mal nenhum a ninguém, ela não quer dizer que significa espírito superior, né? Lá quando a gente estudou a classificação dos espíritos, né, de primeira ordem, segunda ordem, enfim, a gente viu aquilo lá, tinha uma classificação dos espíritos neutros, não sei se vocês se recordam, que eu lembro que ainda chamou a atenção aqui, a gente ficou conversando um pouquinho sobre isso, que os espíritos neutros, eles simplesmente não faziam o mal, mas também não praticavam o bem, e estavam lá na terceira ordem. Então, não praticar o mal não significa ser bom. Para ser bom, tem que fazer o bem. Para ser bom, tem que praticar a caridade. É isso que nos faz avançar. Por isso, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, é a caridade que nos vai impulsionar ao progresso. Se for um espírito puro, continuam os espíritos, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Ou seja, pode, se for o caso, até mesmo renascer um espírito superior e falecer aí com 1, 2 anos de idade, não teria problema nenhum. Mas não é o fato de ter morrido jovem que caracteriza aquele espírito como superior. O que caracteriza um espírito como superior foram as provas e expiações que ele venceu já em outras existências, em outras vidas. Então, é isso com que caracteriza um espírito, se ele é de alta elevação moral ou não.
e não com qual idade, ou com qual circunstância, ou qual tipo de desencarne ele teve. Então, o tipo de desencarne, a idade de desencarne, não está relacionada ao grau de adiantamento do espírito. O que está relacionado ao grau de adiantamento do espírito são as provas e as expiações que ele vai vencendo ao longo das existências. E, na última questão sobre esse tema, 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. Ou seja, essa existência, que às vezes pode ter curta duração, era simplesmente um momento em que o espírito precisava retornar à matéria para poder justamente completar alguma coisa que ficou pendente da última encarnação. Então, nós percebemos também que quando uma pessoa ela já tem a data para desencarnar, seja que esteja passando por um sofrimento demasiado, por qualquer situação que for, hora que chega hora que é o ponto final e fala, olha, não precisa passar além desse sofrimento, ninguém fica na Terra sem que seja de fato para ser útil, simplesmente para poder sofrer a mais, para poder ficar mais tempo na Terra. Então, estar reencarnado, estar aqui animando um corpo físico, ele sempre tem que ser de forma útil, né? Então, quando nós procuramos compreender essas questões da completude, nós vamos ver que tem os dois lados. Do ponto de vista espiritual, para o espírito, pode ser um momento em que ele esteja simplesmente completando alguma coisa que ficou pendente, e a gente vai ver também o que tem de implicação nisso, que é para os pais. Os espíritos vão continuar respondendo da seguinte forma. Também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Porque para um pai, para uma mãe, enterrar um filho muito jovem, uma criança principalmente, é um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande. Então, é uma provação ou expiação para os pais. Então, todos eles, na verdade, têm um processo, têm um aprendizado ali. O espírito para completar algo que ficou pendente, mas para os pais, para os familiares também, significa uma provação, ou seja, um teste, uma prova que eles precisam passar, ou até mesmo uma expiação, algo que precisam reparar para aquele momento. Então, o Kardec ainda pergunta na questão, na continuidade, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Então, simplesmente retorna à vida espiritual, e aí o ciclo continua da vida. Encarna, vive aqui aquilo que foi programado, desencarna, retorna ao mundo espiritual, e aí os mentores vão analisar a situação de cada um, depois, novamente, quando chegar o tempo, reencarna novamente, e assim vai o ciclo da vida, até a gente não ter mais a necessidade da reencarnação. E para fechar essas questões, o Kardec, mais uma vez, coloca um comentário. Se uma única existência tivesse em um homem, se, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. Isso é muito lindo, porque deixa muito claro para nós que todos nós somos de fato irmãos. Todos nós somos iguais. Não há privilégios para um ou para o outro. Não há um grau de misericórdia maior para um ou para outro. Não há um grau de justiça maior para um ou para o outro. Não, a reencarnação faz com que todos nós tenhamos que passar pelo mesmo processo, temos que enfrentar as mesmas provas, e aí, naturalmente, vamos sempre avançando.
O futuro a todos toca sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, todos nós, na verdade, precisamos fazer sempre essa autoanálise, né? Como está o meu esforço com relação àquilo que eu preciso resolver nessa encarnação? Porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, como será que nós avaliaremos essa vida que nós tivemos? Será que foi de fato produtiva? Será que eu fiz mais do que poderia ter feito? Será que eu fiz menos do que eu poderia ter feito? Então, a responsabilidade é nossa. Hoje a gente estava fazendo um evangelho e a gente conversou ainda sobre isso, que quanto mais nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, quanto mais nós vamos estudando e clareando os nossos conhecimentos, maior a nossa responsabilidade. Então, eu gritar, ficar bravo com alguém, eu deixar de fazer uma boa ação, tem muito mais responsabilidade do que uma pessoa que nunca teve contato nenhum com a doutrina, com o evangelho, com o que for. Então, à medida que nós vamos tendo um grau de conhecimento maior, que vamos nos cercando de pessoas que buscam o bem, que procuram se melhorar, naturalmente, a nossa responsabilidade vai ficando maior, porque também nós vamos ter mais exemplos de conduta. Nós vamos estar sempre rememorando lições do Evangelho que nos inspirem a perdoar, a amar, a não ser indiferente. Então, é isso que nós temos que buscar. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento, ou seja, elas cometeram esses equívocos, mas não tinham a consciência, né, não poderiam ser, não tinham o discernimento necessário para ver o que era bom ou o que era ruim. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente, ou seja, elas mais agem sem a parte de raciocínio da inteligência. Essa parte de discernir, de deliberar, é um atributo do espírito com relação à inteligência, donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, ou seja, duas crianças de 5 anos, por exemplo, podem reagir a uma circunstância, uma completamente bondosa, caridosa e amorosa, e outra completamente hostil, perversa, dando completamente indícios antagônicos. Então, poxa, se elas tiveram a mesma idade ou até mesmo a mesma criação, por que elas reagiram de forma tão diferentes? De onde vem isso? De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, pessoal, nós já percebemos que desde as crianças, né, as fases mais iniciais ali, todas elas vão já dar indícios daquilo que de fato elas são. Quando lá no Livro dos Espíritos, nós vemos ali eles falando sobre a responsabilidade e a prova e até mesmo a missão que é ser pai e ser mãe, e aí não é só pai biológico e mãe biológica, mas também aqueles que cumprem esses papéis de pais e de mães, isso é uma missão.
é uma missão, sobretudo, maior o merecimento daqueles que menos responsabilidade têm, ou seja, aqueles que pegam para criar e que não são de fato filhos, maior merecimento eles têm quando eles de fato cumprem esse papel com amor e com desvelo. Então, quando todos temos essas oportunidades de criar, de orientar uma criança, nós temos então uma responsabilidade muito séria, porque não basta apenas levar as crianças para a escola, deixar elas com babás, ou simplesmente tentar preencher com presentes ou com questões materiais algo que se tem que conhecer observando as crianças. Então, esse processo de educação, um filho, por exemplo, uma mãe ou um pai, sabe justamente se o filho está bem ou não. A Carol fala que quando ela chega, a Cris, né, fala que assim, quando a Carol chegava lá na casa dela, a maneira como a Carol batia o portão para poder fechar, já mostrava se ela já sabia se a Carol estava bem ou se a Carol estava mal. Então, isso são os pais. Os pais sabem justamente como um filho, quando entra em casa, se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem ou se não está, se está passando por alguma dificuldade ou se não está. Então, quando os pais começam, desde cedo, a observar os comportamentos dos filhos, isso são indícios muito claros do que o espírito vai apresentar e daquilo que precisa saber orientar no comportamento dos seus filhos. Então, se às vezes um filho tem, por exemplo, um comportamento muito, sei lá, vou chutar, muito egoísta, por exemplo, não quer o biscoito só para ele, não sabe compartilhar as refeições, fica irritado quando os pais tentam orientar a dividir o biscoito com o primo, com um colega, será que isso, de fato, é um comportamento momentâneo ou já é um comportamento milenar de um espírito muito ligado, por exemplo, às posses, arraigado ao apego, então é alguma questão dele que passou por muitas dificuldades, foi privado de comida nas últimas existências e por isso precisa querer garantir todo o alimento para ele. Então são comportamentos que as crianças vão demonstrando e que vão, na verdade, relatando aquilo que elas têm como crenças, como valores e que precisam ser educados. Educados em que sentido? Em tornar cada criança como um homem de bem. Então, aí nós pegamos toda a moral cristã e falamos, poxa, como nós podemos orientar meu filho? Aí a gente pega aqueles valores lá do homem de bem para que ele possa um dia se tornar essas pessoas, né? Zé Carlos. O Pedro está me reportando uma pergunta, um comentário que é Mercedes, se eu não me engano, a Mercedes fez há um tempo atrás, das crianças, né, da escola, alguma coisa assim. Eu me lembrei disso. A influência do meio também pode ser muito alta também, né, para as crianças cometerem certas violências. Eu queria até ouvir a Mercedes, se fosse o caso. O microfone, Mercedes. Eu acho que foi o lance das favelas, alguma coisa assim, foi? Eu não me recordo sim, direito. Eu me lembro que eu fiz uma fala. pergunta assim, mas eu cheguei a anotar, mas eu não me lembro. Exatamente. Mas a sua preocupação era como as crianças chegam violentas, já praticando a violência no Rio, alguma coisa assim, não foi? Eu acho que foi sim. Eu fiz sim uma pergunta a respeito disso, mas eu não estou me recordando. Mas é isso, assim, essas questões sociais, até mesmo de criação, é lógico que elas vão ter um papel fundamental no comportamento das crianças, né? Mas quais são aqueles comportamentos instintivos que as crianças apresentam, independente de local, independente de criação? Porque esses comportamentos instintivos vão falar muito sobre a personalidade daquele espírito e não daquela criança. Então, são esses comportamentos que nós precisamos sempre estar de olho, porque eles vão falar muito mais sobre aquilo que o espírito tem como conduta, aquilo que ele julga, né, naturalmente responde àquelas situações. Então, a gente ter essa visão sempre como espíritos imortais, ter sempre essa visão de que nós
enquanto mais adultos do que aquela criança, ter a consciência de que, poxa, nós temos o Evangelho para orientar, nós temos uma palavra amiga para esclarecer. Então, aí sim a gente começa a entender o fator social e um fator intelectual e moral começam a interferir na criação e no progresso dos espíritos que estão ali sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Porque é a mesma coisa que os nossos guias e mentores fazem conosco. Se todos nós somos crianças espirituais, se todos nós ainda estamos engatinhando na escala evolutiva, o que os nossos guias e mentores fazem? Eles nos inspiram bons conselhos, eles colocam situações em que a gente consiga exercer a caridade, eles nos colocam pessoas que vão nos convidar para ir a uma igreja, para ir em alguma correligião do que for. Então, eles vão colocando circunstâncias, pessoas, condições em que nós vamos criando a capacidade de praticar o bem, de fazer uma boa conduta. Então, da mesma forma, nós temos essa responsabilidade de fazer isso com as crianças, de colocar elas em contato com a evangelização, com a catequese, com o que quer que seja. Nós temos o dever de colocar ela em um ambiente em que ela consiga, se for o caso, fazer uma obra de bem. Quando nós vemos lá no Evangelho a lição do infortúnio oculto, de uma dama que sai aí pelas ruas procurando esses infortúnios ocultos e que ela vai, assiste, ajuda e tudo mais, ela carrega consigo a criança. E aí, a hora que elas vão ajudar uma família, a mãe pergunta para a criança: e qual é a sua contribuição? Porque isso aqui você está repassando, mas quem preparou fui eu, quem fiz fui eu. E você? O que você vai fazer para ajudar essa pessoa? E aí a criança vai lá e arruma e dá a sua contribuição também. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma cesta básica e montar para levar para uma família, por exemplo, que esteja precisando, e carregar as crianças juntas. Poxa, será que a criança não pode escolher um biscoito que ela goste de comer e colocar na cesta básica para outra criança? Não é a contribuição dela? Então, temos sempre que dar essas oportunidades de todos nós, e especialmente das crianças, de poderem fazer uma contribuição no bem, de se sentirem úteis, de se sentirem especiais, porque aí sim, quando nós começamos a praticar o bem da menor forma que for, nós já estamos aí deixando de fazer o mal, né? Diminuindo a nossa capacidade de fazer mal às pessoas e aumentando a nossa capacidade de fazer o bem. Eu acho que é isso, Celinha, assim, para a gente não entrar no próximo tópico também, não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse tema, mas é isso. Muito bom. É um assunto que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Então, é muito importante a gente estudar essas questões. Fala, Zé Carlos. Para encerrar o tempinho que ainda tem, eu fui educado, entre aspas, que numa comunicação espírita, normalmente as crianças, os espíritos das crianças não estão em comunicação. Isso é verdade ou não? Como é que é, Zé Carlos? Desculpa, repete para mim só, por favor, que eu vim só olhar o celular, tinha um monte de mensagem da Carol, pensei que era alguma coisa. Repete, por favor. Isso porque você ainda não é pai, você aguarde aqui, mas eu fui educado de que não existe comunicação de espírito criança numa mesa mediúnica. Isso é verdade? Isso procede ou não? Olha, eu sei que tem a falante das crianças, mas se o Heraldo ou a Celinha souberem responder, eu confesso que não sei. Deixar o Heraldo. Senão eu falo. Heraldo? Agora fui eu, Maria fez. Olha só, isso aí que ele falou, há uns tempos atrás, repercutiu acho que no Brasil inteiro, talvez até no exterior,
um pai e uma madrasta que mataram uma menina, jogaram lá de cima. Não sei se era em Ipanema, Leblon, Copacabana, por aí. E essa menina, eu esqueci o nome dela, muito conhecida, muito falada, muito conhecida depois, né? E a minha nora me falou assim, eu estava na casa da minha nora e ela falou assim, vamos no centro, era um sábado, que tem a Noite da Saudade. Era um centro Dr. Bezerra de Menezes. E no sábado era só a Noite da Saudade. Aí a gente chega lá, tá lá, começa aquilo, né? Aí vem aquela mesa lá na frente, uma mesa bem longa, com os médiuns sentados de frente para nós, e nós ali na plateia. Aí, no auditório, vamos dizer assim. Essa menina, Carlide, você lembra o nome daquela menina que o pai e a madrasta mataram? Não precisa falar o nome. Melhor não falar o nome, por favor. Melhor mesmo, por causa do que aconteceu. Isso vem de encontro ao que ele... Isso. Essa pergunta que ele fez. E, resultado, entrou um espírito de uma pessoa que morreu no lugar do outro, porque trocou a passagem de avião. Explicaram a ele, não, eu vou perseguir ele, não sei o que, não, você não vai, porque sabe por que aconteceu isso? Porque não era a vez dele, era a sua vez. Então, você não tinha passagem de avião, precisava ir com pressa lá para aquele lugar, com aquele compromisso que você tinha, e como ele ia a passeio, ele concordou. Quando você pediu um e outro, ele concordou em deixar dele para ir para o outro dia. Então, por isso que aconteceu. Bom, aí saiu de lá, doutrinou, se acalmou e tal. E uma série de espíritos assim, com problemas, até que o último, ela deixou por último, era essa menininha. Aí a dirigente lá da mesa falou assim, ninguém vai perguntar nada, ninguém vai falar nada, vamos só escutar o que ela vai dizer. Ninguém dá palpite nenhum aqui, fica todo mundo muito em silêncio, que vocês... E nem falam o nome dela, nem vamos falar o nome dela. Aí entrou a menininha chorando, muito, chorando. Eu só queria saber, ela falou, por que você chora tanto, minha filha? Queria saber por que meu pai e minha madrasta me jogaram lá de cima, por que eles fizeram isso comigo. Eu queria saber, já tinha alguns anos, uns 2, 3 anos que ela tinha acontecido isso. E aí a moça falou para ela, olha, não fica assim, você vai saber, é porque ainda não está na hora, mas Jesus vai contar tudo para você, como é que foi, por que aconteceu isso. Agora, você não fica sofrendo assim, você olha para os lados, tem uma porção de moças bonitas, de crianças bonitas, te chamando para brincar. Vou te interromper. Vai com uma delas. Ela doutrinou, né, o espírito. Olha, mas você sabe que quando terminou aquilo, a menina calma resolveu seguir as moças, os espíritos bons que estavam lá chamando, e as menininhas da idade dela também para brincar, essas coisas, e para aguardar. Então, ela acalmou e foi embora. Aí, quando terminou, fizeram a prece, ela falou assim, ninguém vai comentar nada do que aconteceu aqui. Saiu daqui, é como se não tivesse acontecido isso. Aí, acabou, fez a prece, e teve água fluida, e fomos embora. Quando a gente estava indo pela calçada, isso foi em Ipanema. Maria Tereza, eu vou só te interromper, porque senão depois a Celinha não deixa eu fazer mais estudo. Sabe aqui por causa da hora. Nós vamos combinar uma coisa. Depois você... Nós estamos em cima da hora, passando da hora da irradiação. A gente vai combinar uma coisa. Nós vamos levar essa questão para
o Espiritismo responde no final do estudo. Então, vamos fazer, por gentileza, pedir ao Zé Carlos que encaminhe essa questão e a Maria Reis que depois traga novamente esse assunto para a próxima reunião, porque a gente já ficou, senão nós não vamos fazer... A gente vai dormir aqui, né? Desculpa, Maria, mas